bem-vindos ao IBDA Podcast. Hoje eu tenho a alegria de receber a professora Kathleen Feitosa, minha ídola da sustentabilidade no Brasil. Seja muito bem-vinda, Kathleen. Obrigada, Raquel. Muito obrigada, IBDA. É uma satisfação enorme estar aqui. O sentimento que talvez expresse que flui agora de dentro de mim chama-se gratidão. Estou muito grata de estar nesse momento, participando com todos esses professores incríveis desse momento que eu tenho certeza que é único. 50 anos é só uma vez. E a ideia é a gente reconstruir histórias. E eu gostaria de começar reconstruindo sua história com o Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. Você já presenciou congressos, já participou como? Conta um pouquinho para a gente. Ai, com certeza, né? Virei até mineira agora, que sou cearense. Já vim, sim, em outras edições do IBDA, né? do Instituto, do Congresso. Conheci a Cris Fortini, que é uma querida, que foi quem me fez o convite, né? E tenho amigos queridos, né, no IBDA, como a professora Heloísa Helena, Tatiana Camarão. Então, aí, se começar a falar aqui, não para mais. Há muito tempo você trabalha com um tema que, sem dúvida, é fundamental. Eu digo que é um marco de amadurecimento em relação à administração pública, que é a responsabilidade socioambiental. O direito administrativo ele tem que evoluir para incorporar, do ponto de vista amplo, de uma forma mais efetiva, todos os princípios de sustentabilidade na gestão pública. Fala um pouco para a gente desses princípios de sustentabilidade, para a gente marcar isso na comemoração desses 50 anos e fazer isso ganhar o mundo. A sustentabilidade veio com tudo. Quando eu comecei a trabalhar com essa temática, o ano era 1997. Então, vai fazer aí quase 30 anos que, quando a minha voz ecoou para falar de sustentabilidade no Poder Judiciário, ninguém falava sobre isso. Uhum. Né? E foi um desafio gigantesco, né? Romper todos esses paradigmas e os preconceitos de que sustentabilidade é mais caro, o pouco entendimento com relação à visão sistêmica do termo. E chegamos agora num ponto em que eu acho que conseguimos um nível de amadurecimento razoável com relação a essa questão. Né? Sustentabilidade não tem só uma dimensão, são várias. Eu preciso muito que você explique isso para a gente. Fala das várias dimensões da sustentabilidade, porque ainda hoje nós temos quem acredita que sustentabilidade é logística reversa e usar papelzinho reciclável. Ai, Jesus, vamos evoluir, galera, vamos evoluir. Bom, talvez seja uma das temáticas que eu mais aprecie falar de forma introdutória nas minhas palestras, minhas falas, porque realmente a gente precisa vencer, Raquel, essa barreira de que sustentabilidade só tem uma perna. Nós tivemos aí temos, aliás, um grande estudioso da temática, que é o professor John Elkington, que já cunhou o termo triple bottom line. Todo mundo sabe disso. Quem estuda sobre o tema realmente sabe disso. Mas vamos adiante com o professor Inácio Sachs, vamos adiante com o professor Juarez Freitas, com a Tereza Vilac, que fala tão bem sobre dimensão ética. Temos aí inúmeras dimensões da sustentabilidade, porque o termo, como diz minha amiga Tatiana Camarão, que adora essa palavra, o termo é plástico, né? O termo é sistêmico, você tem que ter um olhar 360 quando fala de sustentabilidade. Eu não posso olhar apenas para o conceito ambiental, porque todas as outras dimensões, elas estão interligadas, são como os objetivos do desenvolvimento sustentável. Né? Ali eu tenho questões sociais, eu tenho questões humanas que estão perpassando pelos sociais, eu tenho questões territoriais, políticas, institucionais. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de governança sustentável, a gente está olhando para a dimensão institucional da sustentabilidade, que é algo que deve ser preliminarmente analisado, por exemplo, quando eu faço uma contratação. Não adianta eu olhar apenas para o específico, o critério específico atinente ao objeto com relação a determinada aquisição.
eu posso não estar precisando daquele item. Então, a minha análise, ela precisa ser 360 graus. Então, são muitas dimensões da sustentabilidade. Aquele que ainda pensa que a sustentabilidade tem só uma perninha, que é a ambiental, está um pouco atrasado. Quais são, além do desconhecimento, além da falta de capacitação, os principais entraves jurídicos e administrativos que dificultam a gente implementar política pública sustentável na administração pública brasileira, da União até os municípios? Acredito que, num primeiro plano, é o desconhecimento mesmo, né? A falta de realmente, como você falou, capacitação dos nossos gestores para essa pauta. A gente hoje, são poucos os órgãos que têm uma unidade de sustentabilidade, assim como tem uma unidade de orçamento, assim como tem uma unidade de planejamento estratégico. Então, a visão da sustentabilidade, ela necessita estar incorporada dentro do organograma, na estrutura, né, das instituições. E ela ainda está galgando esse espaço. No judiciário, por exemplo, nós já temos a obrigatoriedade de todos os órgãos do Poder Judiciário no país, em todos os segmentos, ou seja, eu estou falando aqui de 93 tribunais, inclusive o Supremo Tribunal Federal, né, tem a sua unidade de sustentabilidade, que faz a análise, por exemplo, de todos os processos de compras e aquisições, além das ações de coleta seletiva, gestão de resíduos, consumo consciente, combate ao desperdício. Sustentabilidade é muito mais do que você reduzir consumo de copo descartável ou reduzir garrafinha descartável. Nós precisamos pensar além, precisamos pensar em todo o funcionamento da instituição e fazer esse fechamento da sustentabilidade com todos os nossos planos diretores. Em relação à aplicação do plano de logística sustentável, a gente precisa de mudança nas licitações, nos contratos, até nas rotinas internas da administração pública. O arcabouço da nova Lei de Licitação e Contratos, da 14.133, ele é suficiente para a gente fazer uma transição? Ou a gente ainda tem muita lacuna que precisa de esforço, não só executório, mas normativo? Depende do seu olhar, Raquel. Sabe aquela coisa de tem olhos para ver e tem olhos para você poder enxergar tudo que tem na sua frente? Então, quem quer realmente enxergar o que a nova lei de licitações traz, permeando a questão da sustentabilidade, vai olhar para o artigo 11, parágrafo 1º, e vai ver que o PLS está lá. Porque lá está o plano estratégico institucional, né? E o plano estratégico, ele é sustentado por outros planos diretores, né? É o plano de capacitação, é o plano de auditoria, é o PDTI, é o plano de obras, é o plano de comunicação, né? São muitos instrumentos que fazem com que são desdobramentos da estratégia, e o PLS está lá. Então, quando eu tenho olhos de enxergar, né, que eu consigo ver além do que o escopo da lei me traz, eu consigo ver que o nosso instrumento está lá, né? Fora isso, são tantos outros pontos que a nova lei de licitações nos traz e que vem a sustentabilidade junto, né? Sem dúvida. E que não é só o ambiental. Nesse contexto, a gente percebe que algumas novidades estão acontecendo em instituições diversas, inclusive nas Cortes de Contas. Qual é a sua impressão sobre o Tribunal de Contas da União criar índices em razão dos quais a gente mede a adesão aos novos parâmetros de sustentabilidade administrativa? Eu sou suspeitíssima para falar da Corte de Contas. Primeiro, porque eu sou assim uma amiga do Tribunal de Contas, né? Amiga dos tribunais estaduais de contas, porque eu acho que o papel que a Corte de Contas tem é de grande fomentador dessa pasta, né? E aí eu vou lá atrás, em 2011, né, quando o tribunal questionou em acórdão, perguntando se
que as unidades federativas, né, pelo menos aquelas da administração pública federal, estavam, né, observando o que a Agenda Ambiental da Administração Pública de 1999 estava preconizando. Né? Você olha, né, para as suas contas, você consegue reduzir o desperdício, você está monitorando os seus gastos. Né? A 3P ela acabou evoluindo, que é essa agenda, né, para o plano de logística sustentável. E nós vimos recentemente com o IESGO, né, o Índice de Inovação, Sustentabilidade e Governança do Tribunal de Contas, lançado em 2024, esse primeiro questionário de maturidade das instituições. E foi alarmante. Os resultados foram muito preocupantes. Né? Nós estamos, talvez, Raquel, num processo, caminhando por um processo de maturidade normativa que é bastante razoável, né? Ele talvez seja, inclusive, inovador em alguns pontos. Contudo, as instituições, no seu dia a dia, ainda não estão preparadas suficientemente para a absorção dessa mudança na norma. Né? Ainda estão relutantes. Né? Lembra que o povo estava agarrado na 8666, não queria, né, de 93? 1483. Ninguém queria. Por que será? Porque mudar é difícil. E quando a gente fala de sustentabilidade, eu estou falando de virar a chave, de quebrar paradigmas, de pensar diferente. Não vou comprar porque quero, e sim porque tem uma razão, né, para que isso aconteça. A gente está virando uma chave que fala do Estado ESG. Eu queria entender como os princípios ambientais, sociais e de governança podem ser entendidos de uma forma que deles se retire uma aplicação pública coercitiva e que isso não dependa só de boas práticas voluntárias. Como é que a gente incorpora isso, enfim, de modo vinculante? Tem uma ameaça aí de entender que a coisa é discricionária, que vai se quiser. A gente sabe que é preciso fazer uma interpretação, uma hermenêutica, mas, no mínimo, responsável e comprometida sobre essa matéria. Raquel, eu olho para a Constituição. E a Constituição Federal, né, nos princípios da administração pública, no artigo 37, ele traz ali algumas palavrinhas mágicas, né, que nós devemos observar de forma peremptória. E uma delas é o princípio da eficiência. Quando você olha já para 1433, nós temos ali outros princípios, né, que casam com os princípios da administração pública, dentre elas, promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, não é uma novidade, né, não é uma opção, não é uma questão de vou fazer porque estou afim de fazer. Não, eu vou fazer porque eu necessito fazer para promover o estado das coisas no meu país, na minha organização. Porque o gestor público, ele não está ali para optar em fazer diferença, mas ele deve fazer diferença. Né? Cada despacho dado num processo, inserindo um critério de sustentabilidade que seja desde o alinhamento de uma contratação ao plano estratégico institucional, seja a contratação de pagamento de serviços ambientais pela gestão de resíduos gerados pelo órgão, aquilo é responsabilidade. E é eficiência. Mas a gente precisa, mais uma vez, ter olhos de enxergar, né, e perceber o papel do gestor público nesse contexto. Você mencionou algo que todos nós temos na formação, tenhamos passado próximos da administração pública ou da faculdade de Direito, que são os princípios clássicos: legalidade, impessoalidade, eficiência. Como é que a gente compatibiliza isso com a ideia de governança pública sustentável? Puxa vida, pergunta complexa essa sua. Eu vou contar uma história. Boa. Adoro contar história. Quem já me viu falando sabe que eu adoro dar um exemplo. Quando a nova lei de licitações saiu, veio um caso para mim sobre contratação de serviços terceirizados. E como chefe, assessora-chefe de sustentabilidade deste órgão,
primeira coisa que eu disse, falei assim, bom, nós temos agora um cenário muito perfeito para exigir, né, cotas sociais nas contratações terceirizadas que superem 25 colaboradores. Inclusive, trabalhei na norma do Judiciário, que é a Resolução CNJ 497 de 2023, que amplia o escopo. E quando nós sugerimos ao gestor, ele deu um despacho de 2 linhas, dizendo que a nova lei de licitações possibilitava a inclusão das cotas e não exigia. E, portanto, ele não iria acatar a sugestão da unidade de sustentabilidade. E, quando eu vi esse despacho, até peço desculpas, porque eu parei, pensei, respirei para responder essa pergunta, eu vi ali que faltava governança sustentável. Os tribunais normalmente usam alcunhas. Tribunal do Cidadão, Tribunal da Justiça Social, Tribunal da Cidadania, né, o Tribunal do Povo. E quando a gente pensa em governança, Raquel, a gente pensa em todo o potencial que o gestor tem de fazer a diferença e fazer a entrega à sociedade de valor público, né, dentro dos seus potenciais. E se eu tenho um orçamento, né, e eu tenho que fazer entrega à sociedade, eu tenho que usar aquele orçamento da melhor forma possível. Aquele despacho me doeu muito. E quando eu recebi aquele despacho, eu disse, você não me conhece, eu vou fazer uma resolução para o CNJ. E o poderá da lei de licitações, né, de contratar mulheres em situação de vulnerabilidade, virou uma obrigatoriedade para o Poder Judiciário. Isso é governança sustentável. É quando a gente traz a responsabilidade para o gestor, mesmo para aquele que não quer ver, para que ele consiga entender qual o seu papel dentro da máquina pública. É curioso, porque você trabalhou a sustentabilidade em um instituto, que é o das ações afirmativas. Também. Que encontra resistência. E aí eu pergunto, existe uma resistência jurídica e cultural na administração para implementar políticas afirmativas? Como que a gente faz para superar esse tipo de resistência? Com muito diálogo. A resistência realmente ela é fato. Nós vivemos num Brasil que tem uma história de um racismo estruturante, né, que permeia a nossa cultura, a nossa história. Né? Esses dias eu estava relendo Escravidão e 1922 e 1808, do Laurentino Gomes, que recomendo, né, a quem quer entender a história do Brasil. E eu estava prefaciando um artigo e o cenário que o Laurentino traz ainda é um cenário que a gente encontra hoje, né? Diferenças entre brancos e pessoas pretas ou pardas. E a gente tem hoje, nas mãos do gestor, essa possibilidade de diminuir essa diferença. Eu já escutei de certas pessoas, né, que a cota tira o lugar do outro. Não, a cota reduz a diferença que a gente ainda tem aí mais de 50 anos para tentar alcançar um determinado nível de igualdade. Mas acredito que, com o diálogo, né, mostrando com indicadores que são importantes, indicadores que realmente são baseados em evidências, mostram para a alta administração, né, o quanto aquilo agrega de valor para a instituição, a gente pode vencer. Mas nós ainda temos um longo caminho a ser percorrido, principalmente na alta gestão, com a alta gestão, em alguns espaços de poder, onde quem está trabalhando dentro daquele ambiente são pessoas indicadas. Não são pessoas que vêm por meio de uma
oportunidade em razão de uma cota. Mas nós vemos bons exemplos. Eu sou uma pessoa otimista e a gente vê bons exemplos aí. Né? Temos o exemplo do Senado Federal, que foi precursor, né, e inspirou o artigo 25, parágrafo 9º, inciso 2 e 1º da Lei de Licitações, trazendo as ações afirmativas. Temos o exemplo do próprio Judiciário, que foi além e trouxe migrantes, refugiadas, né, indígenas, quilombolas, campesinas, mulheres em situação de rua, trans, travestis, né, pessoas que, por exemplo, no caso de pessoas trans ou travestis, não estão fadadas a não terem oportunidade nunca no serviço público e serem apenas, né, profissionais ou do sexo ou de cabeleireiro, né, sem desmerecer nenhuma dessas profissões, Lógico. porque são dignas, né, mas elas também podem ser auxiliares administrativas, podem ser brigadistas, podem conduzir veículos, podem ser secretárias executivas, por que não? Mas a gente precisa dar uma chance, Raquel, e se permitir isso. A ampliação do conceito de ação afirmativa é algo que eu acho que, inclusive, a lei de licitação ajudou. Hoje, a gente já consegue ver que é ação afirmativa, por exemplo, a previsão da Lei Complementar 123 em favor de microempresa e cooperativa. Sim, sim. A gente já consegue ampliar esse olhar. E essa ampliação, eu acho que ela passa muito por toda a experiência. E olhando a sua experiência, como a experiência de alguém que tem a sua base na inclusão, no pertencimento, na multiplicidade e na multiplicação de espaços, eu quero te perguntar, se você tiver de deixar uma lição para qualquer administrativista que esteja começando, que já tem uma carreira, o que você diria em poucas frases? A pior cegueira é a mental, aquela que nos impede de ver o que temos pela frente. A frase não é minha, é de José Saramago, e ela me traz toda a possibilidade que o gestor público tem hoje nas mãos, Raquel, e que ainda está agarrado em velhos parâmetros que não condizem mais com um ano de 2025, onde a inteligência artificial está dominando, né, as nossas mentes e que, com certeza, vai aí nos ajudar em inúmeras atividades que nós temos dentro da administração pública. A gente precisa ser eficiente, a gente precisa olhar para as questões sociais, a gente precisa colocar políticas públicas para funcionar, né, olhando para de forma sistemática para tudo isso. Vamos pensar fora da caixa. Vamos pensar fora da caixa. Doutora Kathleen, esse convite é um convite que traduz o espírito do IBDA Podcast. E, por isso, eu quero agradecer a sua presença e a sua generosidade nesse tempo de prosa. Gratidão, Raquel. Para mim foi muito rico esse momento. Não percam o próximo episódio. No IBDA Podcast, a gente fala, troca, partilha, multiplica. Vem com a gente. Um grande abraço. Vem, vem, vem.